Glória a Deus. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Vai dizer assim a minha Bíblia e a sua também. Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Amém. Está aí um verso bonito na Bíblia, né? Está aí uma conclusão bonita do que aquilo que significa crer em Jesus. Paulo, nesse texto, ele está escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, e ele começa com a sua saudação inicial, e agora ele vai para um memory lane, pela linha da memória, né? Conversando com o Timóteo, lembrando da onde ele saiu. Eu não sei se nessa manhã você consegue lembrar da onde você saiu, né? Ah, pastor, foi aqui de Torrance, você mora ali não é isso que eu estou falando, não. Se você consegue fazer memória da onde Deus te trouxe, pelo caminho que Deus te trouxe, pelas circunstâncias que Deus com você passou. Você sabia que cada circunstância da sua vida que trouxe você aqui até agora, Deus passou com você? Tendo você ativamente estado com Ele, ou você ignorantemente sabido, né? Acho que essa palavra está boa no português, né? Sabido que Ele estava com você durante esse período. Ainda que você reconheça que naquele dia da sua profunda angústia Deus estava com você, ou ainda que você não reconheça, isso não muda o fato que sim, Deus esteve com você. Que Deus estendeu a sua mão, que Ele te ajudou, que Ele fez com que você não colocasse uma bala na sua cabeça, que Ele fez com que você não colocasse aquela corda no pescoço, que Ele impediu que você não cortasse os seus pulsos, que foi Ele que te ajudou a não sair sem rumo. Deus estava lá te ajudando, estava estendendo a sua mão, estava segurando o seu coração, estava fazendo com que as circunstâncias elas caíssem de tal maneira que você não tomasse uma decisão pior. E mesmo que você tomou uma decisão ruim, né, ainda Deus assim te segurou. Eu lembro um dos testemunhos mais bonitos que eu já ouvi dos nossos obreiros, nosso querido Wellington, né, pastor da nossa igreja em Salt Lake City. O Wellington chegou muito jovem nos Estados Unidos. Ele veio para cá com essa esperança da América, e em poucos meses ele estava em profunda depressão. E o Wellington se trancou no banheiro e pegou a faca e planejou o que ele ia fazer e colocou sobre o pulso. E naquele momento ele ouviu a voz de Deus falando assim: não faz isso, eu te trouxe para essa terra. E Deus falou para ele: você vai sair desse banheiro, você vai sair dessa cidade e você vai até a cidade tal. Falou para ele: você vai até Pompano Beach. E ali na rua Semple tem uma rua que entra para dentro logo antes de chegar na Military e vira à esquerda. A última casa antes de chegar no rio, você vai bater na porta. E eu tenho uma pessoa que está preparada lá para te ajudar. E o Wellington fez isso. Ele desceu até Pompano, ele chegou na rua Semple, ele entrou naquela rua antes de chegar da Military onde tem o farol, ele virou à esquerda e como um doido bateu na porta antes de chegar no rio. E quando abriu a porta, apareceu um homem com o olho cheio de lágrima e falou assim: entra, meu amigo, porque Deus acabou de me falar sobre você. E o Wellington entrou naquela casa e durante 6 meses aquele irmão sustentou o Wellington para que ele recomeçasse a sua vida. E hoje ele é um obreiro, um missionário da obra do Senhor. Aleluia. Ainda que não parecesse que Deus estava com o Wellington nesse momento tão difícil da vida dele, onde ele estava tão longe do Senhor, tomando uma decisão contra a sua própria vida, Deus estava ali o segurando. E é por isso que Paulo começa a falar assim: olha, quer saber? Eu agradeço a Deus, porque Deus tem me trazido conforto. E o conforto que Deus traz, essa consolação que vem de Deus,
É diferente da consolação que os homens dão. Nós já conversamos disso algumas vezes aqui. Porque a consolação que os homens dão é olhar para a gente e falar assim, poxa, né, ainda bem, morreu um filho seu, ainda você tem outro. Olha, seu casamento deu errado, você pode casar de novo. Mas o consolo de Deus, o conforto de Deus é diferente. O conforto de Deus fala assim, você ainda nem viu o que eu vou fazer na sua vida. Você nem imagina ainda quanta bênção eu tenho para você para frente. Olha, esse momento de tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Glória a Deus. Paulo tinha essa consciência conversando com seu amigo, o seu filho Timóteo, seu filho na fé, de que aquilo que Deus preparava para frente era muito maior, era muito melhor. E ele reconhecia que o seu conforto que tinha chegado a ele vinha de Cristo Jesus. E ele reconhecia que esse Cristo Jesus era o Senhor. Essa palavra Senhor aqui no grego ela é importante porque no nosso palavreado coloquial que a nossa sociedade chegou, falar Senhor é falar dessa deidade de Deus, né? Ao Senhor. Mas para eles a palavra Senhor vinha de uma palavra grega que chamava Kyrios. E Kyrios significava dono. Significava Senhor no sentido de proprietário absoluto. Kyrios, por exemplo, era um título que só se usava para César. Só César era considerado Kyrios. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, esse Cristo Jesus é o Senhor nosso, é o dono da nossa vida. Você já chegou à conclusão de que Deus é o seu dono? Né? Já viu aquela expressão muito chula no Brasil? Fica aí como um cão sem dono, né? Você não é um cão sem dono, você é um cão com dono. Você tem dono. Aleluia. Você tem para quem recorrer. Glória a Deus. Você tem alguém que cuida de você como uma propriedade. Eu lembro disso com clareza de detalhes. Inventei de pintar a nossa casa lá na Flórida. E comprei a tinta e me preparei como um bom pintor, conhecedor de todos os detalhes da pintura, né? Claro que não, né, irmão? Desastre, né? Mas eu inventei de pintar a casa. E aí quando eu comecei com o rolo na parede, né? As primeiras vezes que eu fui subir o rolo para cima e para baixo, eu comecei a perceber que uma coisa inevitável acontece, o chão suja. E eu falei assim, deixa eu evitar a sujeira do chão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos tapetes da Ana. Né? E eu, claro, como um bom marido, fui procurar o tapete no pior estado. Né? Vou pegar um que não vai fazer diferença, né? Claro, eu entendo que eu não vou pegar o tapete da sala para fazer isso. Eu vou pegar aquele tapete que a gente usa para limpar o pé de entrar na casa, aquele, né? O capacho, né? E quando eu estou lá no meu trabalho, servindo a minha família, chega a Ana e fala assim, não acredito que você está fazendo isso. Como é que você está sujando o meu tapete? Eu falei, meu Deus do céu, esse pedaço de pano imundo. Aí ela falou assim, mas é meu tapete. E tirou o tapete do chão e colocou lá uns papel. Não suja meu tapete. E foi embora. E eu fiquei assim, né? Sabe, comigo mesmo, achando assim, injustiçado, né? Pela minha família. E aí o Espírito de Deus falou para mim, você não conhece nada de propriedade, né? Você não entende propriedade. Funciona assim. Parece que não vale nada, mas é dela. Parece que não tem nenhum tipo de sabor ou então de beleza, mas é dela. Assim como as pessoas olham para as pessoas na rua, para aquele irmão mais simples, para aquela pessoa sem nenhum tipo de realeza, e não dão valor, mas é meu. Fui eu que dei vida. Fui eu que trouxe para perto. Fui eu que salvei. É meu. E eu me lembrei de um dos versos mais bonitos da Bíblia, em Deuteronômio 32, versículo 10. Quando fala que quando Deus procurava as nações, quando Ele analisava a nação, Ele escolheu Jacó por sua possessão. E quando você entende e coloca Jacó na referência das outras nações, você fala assim, peraí, tinha o Egito. Tinha as nações daquela época ali, a Etiópia, que também era uma grande potência naquele momento. Tinha outras nações que estavam subindo.
Mas Deus olhou para aquela família de Jacó e os seus filhos e falou assim: esse aqui que eu vou escolher. E aí diz: achou-o no ermo deserto, cercado de uivos, trouxe para perto, cercou ele, instruiu e estabeleceu como a menina dos seus olhos. Talvez Paulo achava que a referência que ele tinha na sua vida de beleza, de poder, de majestade era muito grande, mas agora ele encontrou esse Senhor nosso, que olhou para o coração e a vida dele e decidiu trazê-lo para perto. Olha, quem decidiu para que você viesse aqui nessa manhã não foi você, foi o Senhor que lhe trouxe aqui. Foi o Senhor nosso, que apesar de você colocar tantos pormenores na sua vida, tem prazer em você e quer mudar a sua história para a glória do nome do Senhor, aleluia, Jesus Cristo. Paulo continuou falando nesse primeiro versículo que o Senhor o teve por fiel, né? Porque me teve por fiel. E aqui a fidelidade não é simplesmente aquela fidelidade psicológica que a gente conhece. A fidelidade do crente que anda de maneira aparentemente correta, ou daquela pessoa que tem o palavreado correto, o vernáculo correto da sua fé. E agora eu fui profundo, vernáculo, hein? Marca aí, eu lembrei essa agora. Que fala direitinho, que coloca o pingo em cima de todos os is. Não é isso que ele quer dizer. Apesar de fazer parte também de uma vida bem conduzida. Eu não estou criticando quem anda assim. Pelo contrário, se você tem condição de demonstrar através das suas atitudes uma boa vida, continue, isso não é ruim. Agora, não é isso que fez de Paulo fiel na balança. Porque a fidelidade aqui não tem a ver com a nossa percepção psicológica do que é fiel. É uma matéria exata. Aqui o fiel é da balança fiel. É da balança que não mente. É daquele peso que é o fiel da balança. Você sabe o que é o fiel da balança? Era que quando você ia pesar alguma coisa, quando você comprava e você comprava aquilo por peso, existia alguns pesos que você colocava para que a balança ficasse equilibrada. E aquilo se chamava o fiel. Porque ele garantia que o peso que estava contrabalanceando a balança, ele teria um peso correto para ser medido. Era o fiel da balança. Paulo está dizendo na sua carta para Timóteo que Deus considerou a sua vida dentro daquela balança, daquilo que era correto na alma viver, e Deus coloca na balança aquilo que realmente tem valor, considerou Paulo fiel. E a pergunta dessa manhã que eu posso fazer para nós, para cada um de nós, é: se Deus nos colocasse numa balança hoje, que maneira que a gente sairia? Penso para a esquerda, penso para a direita? Será que a nossa vida estaria fiel na balança? Paulo falou que a fidelidade de Deus que foi encontrada na vida dele, aquilo que ele realmente queria ser, e aqui a fidelidade do coração, não é que Paulo nunca falava nada de errado, é que Paulo queria fazer o certo. Isso é muito diferente. O coração de Paulo era fiel para as coisas de Deus, ele queria fazer a vontade do Senhor. E essa vontade dele era tão grande que Deus colocou ele para servir. Olha, se você tem amor a Deus, se você de verdade quer viver uma vida para o Senhor, não se admira quando Deus chama você para o ministério. Não se admira quando você tem essa vontade doida de servir a Deus. Essa vontade que, sabe, lhe tira o sono de fazer alguma coisa para o Senhor. Não acha que isso é fora do comum. É porque é uma chamada de Deus. A nossa fidelidade para com Deus nos faz aproximar dele e nos traz interesse pelas coisas dele. E aqui, outra coisa interessante, né? Paulo começa agora a ponderar como é que Deus conseguiu isso. A mim, que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor. E aí Paulo faz uma referência muito interessante para nós, meu irmão, de que não importa seu passado, não importa de onde você veio, não importa quantos anos você passou no candomblé, não importa quantos anos você passou no espiritismo, não interessa quantos maus relacionamentos você teve até hoje, não interessa quantos trabalhos de macumba você fez até agora, não interessa quantas vezes você fez uma oração para Nossa Senhora ou entregou oferenda para Iemanjá, não interessa.
O que interessa é que daqui em diante, por causa da sua vontade de servir a Deus, Deus teve você por fiel e trouxe você para servi-lo para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Essa é uma realidade. Isso muda a perspectiva da vida, não só para trás, mas para frente também. Porque Paulo fala assim: eu alcancei misericórdia, porque Deus sabe que eu fiz ignorantemente na incredulidade. E aí ele entra no verso de número 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E aqui eu quero parar um minutinho. É interessante que quando nós analisamos os textos do Antigo Testamento, nós vemos várias profecias que tratam do contexto sócio-religioso das pessoas, né? As profecias, por exemplo, que vêm muito de maneira política, né? Ao rei de Tiro, ao rei do Egito, que tratam, por exemplo, da figura política do país, né? Olha, Davi, você pecou, não é verdade? Que falam a respeito de eventos nas nações e tudo mais. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que essa coisa meio que dá uma diminuída? Que o que importa agora para os crentes, principalmente nas cartas que são lançadas, não é o estado de como está a questão política das nações. Que eles não estão interessados na última decisão de Nero sobre o Senado romano. Que a conversa dos discípulos não é o movimento político do Sinédrio. Eles até falam do Sinédrio, que o Sinédrio tomou decisão contra eles, mas eles não levam em consideração a decisão do Sinédrio para ser crente. Eles não ficam falando assim: olha, agora, veja bem, com essa nova administração, nós temos agora que ponderar. Não tem isso. Paulo não está preocupado aqui agora se o nome dele está sendo discutido com as pessoas sobre a sua questão. Quando ele aparece para fazer a defesa dele na frente das autoridades, ele não cuida de falar das suas ligações políticas. Ele começa a falar para o rei do evangelho. Ele começa a cuidar das coisas que são maiores, ou seja, a cabeça e a visão saiu dessa esfera. É por isso que Paulo consegue chamar ao Senhor de Senhor. Porque de verdade, ele mudou a esfera de padrão de governo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa manhã, tome uma consciência no seu coração. O nosso governo não está aqui na terra, o nosso governo vem do céu. Nós estamos governados pelo Senhor aqui na terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quando Paulo vai fazer comparações a respeito de que estabelecimento ou de que hierarquia que os homens da igreja e as mulheres da igreja deveriam ter, os homens e as mulheres de Deus, falou assim: ó, vocês agora são embaixadores de Cristo. Quer saber onde vai estar o seu allegiance? Para onde vai estar o seu bater continência? Para o céu. E aos homens, na medida daquilo que for correto diante de Deus. Paulo muda a perspectiva para nós. Romanos capítulo 13 fala que toda alma esteja debaixo de autoridade, porque Deus quer estabelecer as autoridades. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos diz que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Naquilo que compete às autoridades terrestres, a sua autoridade, cumpra todas as leis. Mas saiba que a sua vida não é dirigida pelas leis que se faz nas casas de lei desse país. A sua vida é dirigida pela vontade de Deus e pela sua palavra para a glória do nome do Senhor, aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. E essa era a causa da fidelidade do coração dessa pessoa, de Paulo. Paulo não ficava olhando quais são as brechas na lei para que nós possamos fazer isso ou aquilo. Paulo ficava olhando qual que é a ordem do Senhor para que eu opere aqui. O que mandou Deus fazer eu nessa terra? O que disse Deus para mim operar ou para mim fazer? Qual que é a ordem que vem do céu? Isso é tão extraordinário que quando ele foi fazer aquela navegação, sendo levado para Roma, você lembra dessa história? Ele entrou no barco e ele olhou e falou assim: parece que a viagem vai ser ruim para a gente. Parece que essa viagem vai ser complicada.
E aí o capitão do barco falou, né, pro chefe da guarda lá, assim, fica tranquilo, meu amigo, eu manjo tudo de barco. Eu sou a autoridade sobre essas questões. Você conhece a história? Só não morreu todo mundo porque Deus também tinha avisado a Paulo. Irmão, esse mundo só não se acabou ainda porque a igreja do Senhor Jesus Cristo continua nele. Esse mundo só não chegou ao fim ainda por causa da igreja do Senhor Jesus. Não foi ninguém que negociou com ninguém, não. Não foi nenhuma bomba que apaziguou os anseios nacionais de uma nação contra a outra. Esqueça isso. O que mantém esse mundo de pé é que o Senhor continua olhando para ele. E enquanto o mundo despreza a igreja, Jesus fala assim, ela é minha. Enquanto ela estiver lá, todo o resto continua de pé. Porque eu garanto a vitória da minha igreja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E é hora, irmãos, é tempo de nós recuperarmos essa consciência na igreja. Nós ficamos muito políticos. E quando eu falo de política, eu não falo simplesmente de ter um representante na casa de lei. Não. Eu falo que nós ficamos muito relacionados com que isso pode nos satisfazer. Nós ficamos olhando quanto dinheiro a gente tem em caixa, quanta oportunidade nós temos para falar sobre as nossas benfeitorias, enquanto o Senhor está nos chamando a atenção para a nossa fidelidade diante dele e alcançar perdidos para Jesus. Paulo tinha essa consciência de que onde essa fé superabundou, ela vem do amor que está em Cristo Jesus. O que nos uniu foi o amor de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui chega o ápice da minha mensagem, onde eu quero começar a terminar pela primeira vez. Paulo fala assim, olha, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Eu gosto desse texto. Acho que de cada 10 vezes que eu prego, 15 eu falo dele. Porque esse texto remete para mim o que se resume à vida da igreja. Que se resume à nossa comunhão entre nós. Onde é que mora a realidade da nossa vida? Nas quartas-feiras, eu quero convidar você mais uma vez para vir para o culto. Se você não consegue vir, assista online. Nós estamos tratando sobre os dons do Espírito Santo. E tem sido uma bênção. Eu tenho recebido referência dos irmãos que têm acompanhado, como tem sido edificante para essas vidas, ouvir a respeito dos dons espirituais, da maneira tão cuidadosa que nós estamos fazendo. Nós estamos descendo lá na referência de como a coisa acontecia, na referência de tratar para o crente como isso é importante para a nossa vida e para o dia a dia. Porque sabe de uma coisa? Às vezes a gente fica tão preocupado, irmãos, com aquilo que nós podemos oferecer enquanto pessoas, e Deus nos oferece poder do céu na terra. Deus nos oferece para que nós possamos alcançar vidas para Jesus e ministrar cura na vida. Você crê ainda que Jesus cura? Você ainda crê nisso, que Jesus cura? Você crê ainda que Jesus liberta as pessoas? Que ele tem poder e autoridade para expulsar demônios? Você acredita nisso? Glória a Deus. Você acredita ainda hoje que tem demônio ainda hoje? Ou você acha que isso é coisa da década de 80 e 90 na igreja pentecostal no Brasil? Você acredita ainda que o inimigo trabalha contra a igreja, que ele busca a derrota da igreja? Você crê ainda que mais poderoso é Deus para dar vitória? Você crê ainda na autoridade do nome de Jesus e no sangue do Senhor Jesus Cristo? Não é? Isso é uma das coisas que a modernidade nos trouxe, alguns problemas que a nossa fama nos trouxe. É que você vê hoje qualquer pessoa, inclusive na novela, falando: o sangue de Jesus tem poder. E as pessoas começaram a tratar o sangue de Jesus com banalidade. A autoridade que é da liberdade do sangue de Jesus com banalidade. As pessoas começaram a tratar os relacionamentos com banalidade. O relacionamento com Deus, o relacionamento com as autoridades da igreja. Quantas vezes, irmãos, né, eu ouvia falar, e por favor, não entende aqui que eu estou legislando em causa própria. É importante eu falar isso. Mas a gente ouve falar, irmãos, que algum tempo atrás, os irmãos da igreja tinham receio de cumprimentar o pastor. Ô, pastor, que é isso? É verdade. Porque o pastor era considerado um homem santo. E as pessoas, às vezes, olhando para a conduta da vida, se sentiam com uma vergonha em alguma situação, e falavam: se eu cumprimentar o homem de Deus, ele vai contar a minha vida para mim. E eu não quero ser exposto. Mas hoje, infelizmente, a liderança, e por culpa própria, tá?
pela própria banalização da conduta de alguns pastores, não de todos, tem sido tratada como uma pessoa qualquer. E ele é uma pessoa qualquer, mas ele não está em uma posição qualquer. Assim como a igreja é formada por pessoas qualquer, mas a posição dela não é uma posição qualquer. Qual a diferença no sentido de material humano do presidente da república e de meu e seu? Nenhuma. A gente é feito da mesma carcaça, né? Carne, osso, miolo e pescoço, né? O pessoal fala, né? É feito da mesma carcaça. Agora, tenta chegar perto do presidente da república e tenta chegar perto de mim. Vai ser bem mais difícil chegar perto de mim. Por quê? Porque apesar de ele ser uma pessoa normal, ele está inferido de uma autoridade diferente. É hora da igreja tomar essa consciência, irmão. Apesar de nós sermos pessoas normais, quando a gente anda na rua, nós estamos tomados de uma autoridade diferente para fazer as coisas. E é hora da gente recuperar essa consciência e começar a levantar a mão, repreender em nome de Jesus. É hora da gente começar a levantar a voz e dizer, olha, tem salvação para você, tem transformação para a sua vida, tem cuidado de Deus para a sua casa e para a sua família. E começar a dizer isso com a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Porque Paulo está dizendo que essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para dar carro do ano e green card para todo mundo. Amém? Amém. Não. Não. Que Jesus veio ao mundo para fazer todo mundo milionário. Amém? Todo mundo precisa. Que Jesus veio ao mundo para fazer com que toda a igreja e todos os casamentos e todas as famílias sejam felizes e não haja briga. Amém? Amém. Quem dera. Quem dera. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Glória a Deus. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O Dr. Rav, ele tinha uma frase interessante, ele falou assim, Jesus não veio ao mundo para fazer pessoas más em pessoas boas. Ele veio ao mundo para fazer pessoas mortas em pessoas vivas. Glória a Deus. Ele veio para transportar a nossa vida do reino das trevas, do reino da malignidade, para o reino do Filho do seu amor. Ele veio mudar o nosso destino. Isso é melhor do que qualquer circunstância que esteja passando. Aleluia. Ele veio transformar o futuro que nós poderíamos esperar. Uma das coisas mais difíceis para algumas teologias é o fato do crente vir para a igreja e continuar pobre. A teologia, por exemplo, da libertação, que depois foi substituída pela teologia da missão integral na igreja evangélica e a partir dos batistas e se entregou em um monte de pessoas, achava um absurdo, por exemplo, no nordeste do país, quando o pentecostalismo chegou, que as pessoas se convertiam, mas continuavam morando no pau a pique. Para eles, quando a pessoa se convertesse, o que tinha que acontecer de maneira natural, é que essa pessoa agora que se converteu, tinha que morar numa casa melhor, tinha que mudar para um bairro melhor, tinha que agora ter uma condição melhor na sua vida. Mas o que eles falham em entender é que Deus não simplesmente trabalha em uma pessoa, mas trabalha nas gerações depois dela. Porque aquele homem que morava no pau a pique, antes ele voltava do bar para o pau a pique. Antes ele voltava da cachaça para morar no pau a pique, mas agora ele volta do culto. E quando ele chega em casa ele não está mais bêbado. E quando ele chega em casa agora ele reúne os filhos em volta da mesa e fala assim, filhos, vamos agradecer pelo pão que está sobre a nossa mesa. Vamos agradecer porque Deus tem abençoado a nossa casa, porque agora nós somos servos do Senhor. Olha filho, não vá para a bebida, não tenha uma vida errada, tenha uma vida concreta no Senhor. O pai agora vai ensinar você a ser um moço honrado, um moço de Deus. E agora aquele menino que aprende os valores do reino dentro de casa, ele sai agora e não mora mais no pau a pique, agora ele vai morar numa casa popular. Porque agora ele é um trabalhador, ele vai trabalhar porque ele aprendeu na sua casa, através de um pai que foi restaurado, sobre uma vida correta. E agora ele morando numa vida simples, tendo uma vida simples, tendo uma conduta simples, ele ensina os seus filhos dentro da sua casa os valores que o seu pai o ensinou na palavra de Deus.
E agora assim, filho, olha, não se contente simplesmente com as coisas que seu pai te deu. Deus tem muito mais para você. Deus tem um futuro brilhante para nós como servos dele. E agora os filhos não se contentam simplesmente para o curso profissionalizante do Senai de mecânica. Não. Agora os filhos vão para a universidade de medicina e vão para a universidade das leis, da Universidade de Direito no Brasil. E agora os filhos daquele homem simples, agora são doutores, desembargadores. São agora grandes nomes da medicina no Brasil. E agora moram em mansões. Mas não começou aí. Começou naquele pai que se converteu quando estava na cachaça, morando no pau a pique. Agora, geração após geração, Deus vai mostrando como a graça de Deus superabundou, como a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, não só aquele homem no pau a pique, mas fazendo uma geração inteira servir a Deus. Aleluia. A mudança geracional que começa na atitude de uma pessoa. É por isso que eu quero incentivar o seu coração a pregar o Evangelho todos os dias. Você não sabe quem que você está ganhando para Jesus. Os maiores nomes do Evangelho nos Estados Unidos da América chama Dwight Moody. Eu sei que nesse dia de Friends Forever você gostaria de ouvir. Olha, Deus está mandando para você uma chuva de bênçãos e prepara essa semana porque está chegando chave de carro, chave de casa, chave de tudo quanto você for, até chave de Bitcoin está chegando essa semana. Mas a palavra que Deus me deu nessa manhã para você é que o seu sucesso e a sua prosperidade, as grandes coisas que Deus tem para você, começa no desenvolvimento do seu simples ministério, porque Deus está achando você como um fiel na balança. Começa em você ministrar as vidas para ganhá-las para Jesus. E aqui eu fico pensando como Dwight L. Moody, ele era vendedor de sapatos na cidade de Boston. Foi um dos maiores nomes do Evangelho nos Estados Unidos. E ele vendia sapato na cidade de Boston. Você sabe qual que é o dia melhor para o comércio nos Estados Unidos? 2 dias melhores para o comércio nos Estados Unidos? Sábado e domingo. São os melhores dias. É os dias que a pessoa não está no trabalho e pode sair para ir comprar um carro, para ir fazer negócio que ele precisa de fazer. É os dias que o realtors, por exemplo, não precisa de ir até uma pessoa, as pessoas vêm até eles. Eles ficam no escritório e as pessoas vêm até o escritório do realtor para poder fazer negócio de casa. É o dia que os dealers de carro estão lotados, sábado e domingo. Sábado principalmente, né? Porque a maioria das pessoas não é adventista. Né? Sábado está lotado os dealers. Então é um dia bom para fazer negócio. E o Dwight Moody era vendedor de sapato. Como não se vendia muito carro naquela época, o pessoal, né, não dava mais a pé. Então a loja de sapato, domingo de manhã, ó, o pessoal fala, hoje eu não vou para o culto, vou lá comprar sapato. Ia comprar sapato. E o Moody não conseguia ir para o culto. Ele não conseguia ir para a igreja. Não tinha um domingo que ele conseguia ir de folga para a igreja. Mas o professor da escola dominical, que começou dando aula para ele e percebeu que ele sumia depois da escola dominical, o que ele fazia? Depois que terminava o culto, ele ia lá na loja de sapato. E sentava com o Moody e falou assim, Moody, dá 15 minutinhos seu aqui, meu filho, eu vou falar para você o que foi a lição da escola dominical hoje. E passava a lição da escola dominical para o Moody. E ele fez isso por anos. Até que o Moody teve condições de procurar um outro trabalho, e quando finalmente ele saiu daquele lugar, sabe para onde ele foi? Para o seminário de teologia. E ele abriu uma das maiores igrejas que existe em Chicago até hoje. Só para você ter uma ideia, no ano de 2015, a igreja de Dwight L. Moody fez 150 anos de idade. O Instituto Moody é uma das principais faculdades evangélicas dos Estados Unidos da América. Tudo isso porque um professor de escola dominical falou assim, não, o Senhor me achou fiel na balança e me colocou no ministério para que o Moody possa saber do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou certeza absoluta que aquele professor de escola dominical jamais podia imaginar onde a vida do Moody ia chegar, mas ele insistiu com ela. Ele insistiu com ela. Deixa eu contar mais um testemunho para você, eu estou terminando. Você me ajuda, claro? O Wellington que eu falei para você no começo do culto, nem sempre foi flores, pastor Claudinho. Quando nós éramos jovens, ele vai assistir esse vídeo depois, vai ficar com raiva de mim, mas tudo bem. É só para o enredo da mensagem. Depois ele me perdoa. Eu era líder de jovens na nossa sede.
E o Wellington tinha passado por alguns grupos de algumas congregações que tinha trazido muito de sabor para ele. Alguns líderes tinham dito para ele, por exemplo, assim, olha, se você for para a igreja sede, você nunca vai subir no púlpito. Porque você é uma pessoa que não tem padrão. Certa vez ele ouviu quando tocava baixo, e ele toca muito bem violão e instrumento, ele é muito musical. O rapaz estava tocando baixo com ele e falou assim, o outro rapaz estava tocando bateria e ele baixo. E ele olhou para o Wellington e falou assim, olha, é tão bom tocar os hinos da igreja com quem sabe tocar instrumento. Aí ele, legal, seria tão bom se a gente tivesse um baixista melhor. Ele era o baixista. E olha, então, quando chegou na nossa igreja, tinha passado por maus relacionamentos e sentava lá no fundo da igreja. Eu lembro que o Maciel, porque essas histórias marcam a gente. O Maciel, na quarta-feira, falou assim para mim, olha, domingo eu vou trazer para a igreja um jovem. E esse jovem está se afastando dos caminhos do Senhor, ele precisa de ajuda. E eu vou trazer ele. E quando eu estou passando no corredor da nossa igreja, eu vejo o Maciel e lembro do que o Maciel me disse, olho para o lado e vejo o Wellington. E lembro que eu já tinha conhecido o Wellington. O Wellington uma vez teve um acidente no trabalho dele. Ele caiu de uma certa altura. Na verdade, ele foi levantar um peso muito grande. E a hora que ele levantou o peso, as costas dele deram um nó. E ele ficou sem respirar. Porque travou toda a parte do tórax dele. E eu lembro que eu fui na obra buscar ele para levar ele para o hospital. E ali foi a primeira vez que eu conheci o Wellington. Deixei ele no hospital e fui embora. E eu olhei para ele, lembrei. Falei, rapaz, é você, meu amigo. Sou eu. Meu amigo, olha, quinta-feira, falei para ele, quinta-feira tem a reunião dos nossos jovens. E eu gostaria muito que você viesse aos nossos jovens. Ele falou assim, tudo bem. Eu vou ver se eu consigo vir. Eu falei, não, você não vai ver se você consegue vir. Eu vou passar na sua casa para te buscar. A nossa reunião começa às 7h30, 7h15 eu estou passando na sua casa para te buscar. Ele, não, deixa eu te responder para você se eu consigo vir. Eu falei, não, eu não vou deixar você me responder se você vai conseguir vir. Eu estou passando na sua casa, quinta-feira, 7h15. Se você estiver lá, meu amigo, bem, se você não estiver lá, eu vou até onde você está para trazer. Aí ele entendeu a minha insistência e veio. Agora então começou a vir os jovens e começou a participar. E eu comecei a ver que o jeito dele de falar, que a maneira dele de olhar para as coisas do Senhor, Deus tinha um ministério na vida desse rapaz. E não era especialidade minha. Quem tinha colocado o ministério na vida do Wellington não fui eu, foi o Senhor. A única coisa que o Espírito de Deus fez foi abrir os meus olhos para ver. E comecei a investir, trazer o Wellington para perto e trabalharmos juntos. E aí tinha um hino que o Wellington cantava, que eu achava de coisa mais linda, né? Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Ele cantava aquele hino, e toda vez que o Wellington cantava aquele hino, minha alma enchia de alegria. Eu falei, que coisa linda, porque eu me lembro da minha vida. E eu falei assim, Wellington, é o seguinte, próximo culto dos jovens, você vai cantar no culto à noite, no culto da igreja. Vou colocar aqui no schedule do culto de jovens uma participação de um hino avulso do Wellington. Chegava no culto, cadê o Wellington? Não vinha para a igreja. Ele não fez isso uma vez só. Ele fez isso pelo menos 5 vezes. Em meses diferentes. Há tanto que os líderes dos outros departamentos que participavam comigo falaram assim, não chama mais esse cara. Será que você não entendeu que esse cara não quer participar? Será que você não entendeu que essa pessoa não quer vir para a igreja, pastor? Será que você não percebeu que essa pessoa rejeitou a sua liderança? Será que você não percebe que essa pessoa não entende o que você está falando? Não interessa. Eu lembro o que fizeram por mim. E insisti com o Wellington. Até ele se cansar e começar a vir. Aí Deus teve misericórdia dele e casou com a Pamela. E a Pamela segurava a onda dele quando ele queria escapar. Quando a Sara nasceu, nós estávamos num momento difícil da nossa vida, porque a Ana teve que sair do trabalho e a gente começou a ficar só nós dois. E eu pedi para o pessoal dos jovens que eu ia ficar pelo menos 15 dias sem vir para o culto. Eu falei assim, olha, então os próximos 15 dias eu não venho para os cultos dos jovens. Então, meu amigo, é com você. Você só me liga se tiver problema. Se não tiver problema, fica aí. Porque esses 15 dias próximos não vai ter como eu aparecer aqui. E ele liderou os jovens naqueles 15 dias. Quando eu voltei, o pastor me falou, olha, eu estou substituindo você. E eu vou substituir você por um outro pastor.
E eu avisei o Wellington. O Wellington falou assim, então agora chegou a minha hora de sair dos jovens. Graças a Deus. Eu falei, não, é agora que você vai ficar, meu amigo. Porque olha só tudo que aconteceu. Vai ser a sua hora agora de desenvolver o seu ministério. E o Wellington ficou. 3 meses depois, o pastor o chamou para liderar os nossos adolescentes. E nos adolescentes, irmãos, Deus abençoou muito o ministério desse moço. Ali muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Deus deu oportunidade para o Wellington levar muitos adolescentes ao batismo. Ganhar muita alma para Jesus. Aleluia. E agora ele é um obreiro em tempo integral da obra do Senhor. Aleluia. Mas tudo isso começa, irmãos, com alguém entender que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e se colocar à disposição da salvação de alguém. Aleluia. Deixa eu orar por você, por gentileza. Fique de pé, por favor. Hoje nós vamos almoçar aqui. Nós preparamos uma feijoada deliciosa para você. Tem feijoada para você levar para casa. Tem feijoada por umas 6 semanas, se você quiser. Para você desfrutar. Mas eu queria de verdade que hoje você levasse outra coisa para casa também. Que você levasse uma quentinha dessa palavra para alguém. Que você fizesse uma marmita durante a semana. Para olhar no olho de alguém e falar assim, ô meu amigo, Deus está insistindo com você. Deus está insistindo no seu ministério. Faz tempo que Ele te chamou, você sabe disso. Faz tempo que Ele está batendo na porta do seu coração, dizendo, ei, desperta o dom de Deus que há em você. Paulo vai falar isso mais tarde nessa carta para Timóteo. Ele fala assim, Timóteo, olha, desperta o dom de Deus que há em você, Timóteo. Para de olhar para o lado e colocar as circunstâncias. Ah, mas eu vou fazer o que aqui? Como é que eu vou liderar esse grupo? Durante a crise de 2008 dos Estados Unidos da América, que simplesmente quase que dizimou as nossas igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos, nós perdemos 50% das pessoas que congregavam com a gente durante a crise. Metade das nossas igrejas nos Estados Unidos foram embora para o Brasil. As nossas entradas financeiras para manter o ministério caiu 75%. E as nossas despesas aumentaram. Vários de nós ficamos sem salário. Ficamos sem condição. Eu era o líder dos jovens e eu lembro várias vezes, vários domingos, que eu subi no púlpito da igreja para cantar com 4 jovens. 4 jovens. Mas eu não estou dizendo aqui de Los Angeles, eu não estou falando de uma igreja pequena. Eu estou falando da sede do ministério do Belém. Eu subia para cantar com 4 jovens. Algumas vezes, Raul, eu desci do púlpito e passei por irmãos da igreja que pararam para mim e falaram assim, você deveria entregar o cargo para o pastor, você acabou com os jovens da igreja. Mas eu falei assim, eu vou insistir porque eu sei o que Deus me chamou para fazer. Não olhe para a sua circunstância que está do seu lado. Deus te chamou para fazer alguma coisa? Vai de cabeça. Não interessa os obstáculos que você precisa de passar para servir a Deus. Hoje é um dia de você entender que Deus te chamou. Apesar de você ser você, Deus te chamou. Apesar de você estar cheio de pormenores das suas condições geográficas, ou das suas condições eclesiásticas, Deus te chamou para servir aqui. Então faça o que você precisa fazer para poder servir o Senhor, para a glória do nome de Jesus. O que nós vamos cantar, Clara? Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Primeiro convite que eu quero fazer aqui à frente. Raul, me ajuda com o óleo da unção lá atrás. Se é uma doença que tem atrapalhado você a servir a Deus, eu quero orar pela sua condição de saúde hoje. Tem alguma coisa te atrapalhando na saúde para você servir a Deus? Eu quero orar por você. Você está precisando de um sinal de Deus espiritual. Você quer ver uma luz de fogo, você quer ver a sarça ardendo de algum jeito? Vem aqui à frente, eu vou pedir para Deus fazer isso por você.
Se você precisa só de vergonha para não ter mais vergonha das coisas de Deus, já ter vergonha na cara para parar de ter vergonha das coisas de Deus, eu quero orar por você. Sabe por quê? Porque o tempo está se acabando, irmãos. Olha, Jesus está voltando. Não falta muito, Jesus está voltando. Olha o mundo do jeito que está. Essa era a única referência que João fez isso. Olha, tudo nos mostra que Cristo está às portas. Você discutiu o que são esses assuntos. Jesus está às portas voltando. E Jesus quer usar você nessa hora final. Amém. Se você quer oração pela sua saúde, vem à frente aqui, eu vou ungir você com óleo hoje nessa manhã. Mas se você quer colocar a sua vida em disposição da obra de Deus, mais uma vez, eu quero orar por você também. Em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor Jesus, é no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela bondade do teu coração de estarmos na tua presença, Senhor Pai. Nós pregamos a tua palavra, Senhor Pai, ministramos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Senhor. É no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, que eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra que é suficiente, Jesus. A tua palavra que é rica. A tua palavra que penetra até a divisão, Senhor Pai, das juntas, ó Senhor, e das medulas, ó Senhor, e é apta para discernir as intenções do coração. Aleluia. O Senhor sabe as intenções do nosso coração, Senhor, por estar nesse lugar, Jesus. Ah, Senhor, Pai, nós te apresentamos, ó Senhor, a tua igreja, Senhor. O sacrifício do teu povo, Senhor Pai. A saúde dos teus filhos, ó Senhor. Enfermidade eu te repreendo em nome de Jesus. Câncer eu te repreendo em nome de Jesus. Problema cardíaco eu te repreendo em nome de Jesus. Diabetes eu te repreendo em nome de Jesus. Problemas renais eu te repreendo em nome de Jesus. Ah, Senhor Pai, problemas no sangue eu te repreendo em nome de Jesus. E que haja saúde no meio do teu povo, Senhor. Ah, Deus, visita o teu povo com alegria, Senhor, com poder, Senhor Pai, com unção, com disposição, Senhor Pai, com intrepidez, ó Senhor Pai, com ousadia para pregar o teu evangelho, Senhor Pai. Multiplica o teu rebanho, Senhor, aos milhares, ó Senhor Pai, a centenas de milhares, ó Senhor. Nos dá uma grande colheita nesse lugar, Pai. Manda um sinal na vida do meu irmão, Senhor. Manda um sinal na vida da minha irmã, Senhor Pai. Que essa semana, Senhor Pai, ele veja os céus abertos, ó Senhor, e a tua glória sobre a vida de cada um, Senhor. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilhoso é, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Nessa oração final nós vamos orar já pela nossa comida.